Dentro do equipamento, eu coloquei um exemplo aqui, se a gente precisar liberar o equipamento para fabricação, liberar aí questão de dimensional, questão justamente do desenho de fundamentos, de como ele vai ser fixado na base, e também a gente precisa informar aí questões de bocais e celas. Então, quando a gente vai fazer uma liberação de algum equipamento para fabricação, vamos pegar aqui, por exemplo, um tanque atmosférico, um tanque de armazenamento. Então, a gente precisa, novamente, layout certificado, a gente precisa informar a posição exata desse equipamento, e para a gente definir novamente essa questão do layout certificado, existem as condições de processo, existem as condições dos arranjos de tubulações, leitos, estruturas, enfim, precisa estar consolidando com a engenharia básica, com a engenharia de processo, a questão do layout. A gente também precisa estar verificando a questão de instalação, questão de operação e também de manutenção. Então, para a gente fazer a liberação para a fabricação, a gente tem que estar informando aí a questão de posição, de layout, e a gente tem que estar informando a questão dos fundamentos dos equipamentos, principalmente a questão da fixação, como ele vai ser fixado na base civil, porque aqui existe a interface, se ele vai ter chumbador, se ele vai ser fixado através de solda em cima de algum inserto que precisa ter na base. Enfim, a engenharia que está fazendo o projeto do equipamento precisa ter essas informações, essas definições de como vai ser fixado. E quando a gente fala em fixação de equipamento, novamente entra aí questões de cargas sobre o costado, sobre os bocais, dimensional sem interferências, ou seja, a questão de desenho dimensional do equipamento para estar justamente verificando se antes de você liberar para fabricação se existe alguma interferência com relação às outras disciplinas, com elétrica, com instrumentação, com estruturas metálicas. Então, mais uma quantidade significativa de informações que a gente precisa passar aí para a engenharia de equipamento para estar liberando para a fabricação. E também a gente tem que passar aí a questão de bocais e celas, quando a gente está falando em tanque, né? Então, para a gente definir bocais e celas, a gente tem a própria tubulação precisa definir qual é a orientação, qual é a elevação de cada bocal, principalmente quando a gente se trata de tanques atmosféricos, e a gente tem a questão da carga, se essas tubulações precisam de cálculo de flexibilidade, questão de carga térmica, você precisa fazer todo o cálculo para você estar passando essa informação de momento nos bocais e também nas celas. Com relação às celas, a gente pode ter alguma estrutura metálica em cima de um tanque, onde ela está apoiada no teto de um tanque, por exemplo, e se ela é soldada, seja no costado, seja no teto desse equipamento, você precisa estar informando essas celas que são os reforços justamente para estar evitando qualquer carga estar danificando o costado do equipamento. Então você precisa estar passando a posição dimensional dessas celas e também as cargas que estão sobre elas para o pessoal de equipamento aí fazer uma verificação dimensional antes de liberar para a fabricação. E também a questão principalmente de bocais, quando a gente tem bocais de equipamentos, bocais de instrumentação, então a instrumentação precisa entrar também no circuito, fazendo essa interface dos tipos de conexão, qual que é o modelo do instrumento que vai no costado, ele é flangeado, ele é roscado, qual é a conexão que o projeto de equipamento precisa deixar ali à espera para que a instrumentação consiga instalar esse instrumento conforme ele vai ser comprado. E também a questão da posição de equipamentos, principalmente em tanques atmosféricos, a gente tem principalmente medidor de nível, que precisa ter a posição, depende ali da altura da sucção, precisa ter uma orientação com relação ao bocal de sucção das bombas, então a instrumentação entra também para estar definindo essa questão da orientação e do tipo de conexão que precisa para fazer com a parte de instrumentação. Então esse é um segundo exemplo aqui, simples, parece ser um pouco complexo, mas na verdade é um exemplo até que simples, justamente de interfaces que acontecem no dia a dia do gerenciamento de projeto.